tem medo mesmo de queimar as casas. Agora os bombeiros fazem a sinalização da pista. Existe uma preocupação com a queda das árvores que foram consumidas pelo fogo. Boa tarde de outono. Eu tô no inferno. Eu adotei a frase que se espalha pelas redes sociais na internet para traduzir esse calor infernal e a secura do ar agravados pelos incêndios em BH e região metropolitana. Agora é o nosso cartão postal que arde em chamas, a Serra do Curral. Já já a gente mostra a reportagem completa. E se você tem imagens de incêndios, mande para a gente pelo WhatsApp 8814-1360, código 31, e mensagens para mim no Twitter, @LauraLimaLL e @Jornal Alterosa. Perigo a mais no trânsito de veículos em BH. Um catador de material reciclável perdeu o controle do carrinho. Quase provocou acidentes na Avenida Afonso Pena nessa terça. Olha só as imagens. Com o carrinho lotado de sucata, o catador não consegue descer em linha reta. Vai fazendo um zigue-zague no meio da avenida, perto do cruzamento com a Getúlio Vargas, no Funcionários. Vários motoristas são obrigados a frear para evitar uma batida. Veja que este caminhão quase bate no catador. Logo depois, o carrinho dele tomba no meio de uma das faixas. Pessoas que passavam pelo local ajudam a colocar o material de novo no carrinho. O catador segue viagem segurando todo o peso pela avenida abaixo. De acordo com a BH Trans, os catadores têm que seguir a legislação por usarem veículo de tração humana. Eles devem ser cadastrados pela prefeitura por meio das regionais e recebem uma placa de identificação. Guardas de trânsito, guarda municipal podem multar esses catadores aí que infringirem a regulamentação. Uma mulher foi morta a golpes de facão pelo cunhado em Rio Pardo de Minas, no norte do estado. O crime foi dentro de uma farmácia. A câmera do circuito interno da farmácia registra o momento em que a vítima, Ilza Dias Almeida, de 35 anos, entra no local. Pouco tempo depois, o cunhado dela, Adilson Andrade da Silva, também de 35 anos, passa segurando um facão. Uma das atendentes se assusta. Adilson vai em direção de Ilza. Ele fica exaltado, bate a faca no balcão e quebra alguns vidros. Em seguida, atinge Ilza com um golpe. A funcionária sai correndo. A vítima tenta fugir, mas é segurada pelo cabelo por Adilson, que desfere mais facadas. De acordo com a PM, ela teve 9 perfurações pelo corpo. Ilza foi socorrida e levada para o hospital de Rio Pardo de Minas, mas já chegou sem vida. Adilson chegou a correr atrás da outra funcionária que presenciou o crime, mas foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Menos mal. Uma padaria pegou fogo no bairro Floresta, em Belo Horizonte, nessa terça. Um funcionário ficou ferido. Não houve danos na parte da frente da loja. As chamas atingiram apenas os fundos do comércio no bairro Floresta. Este eletricista e outros 3 funcionários da confeitaria trabalhavam na manutenção da sala de máquinas quando um equipamento de solda teria pegado fogo. Nessa manutenção, que é feito com fogo e solda, nós estávamos com os extintores, só que o fogo se alastrou muito rápido. Aí nós tivemos que entrar no combate com o hidrante, né? O incêndio só foi controlado depois da chegada do Corpo de Bombeiros. Até finalizar o rescaldo, né, que minimiza as possibilidades de reignição, as guarnições levaram aproximadamente 1 hora no combate e rescaldo das chamas. De acordo com testemunhas, um dos funcionários ficou ferido com queimaduras nos braços. Ele foi socorrido por populares e levado para o hospital. E o fogo continua a destruir a vegetação da Serra do Curral, cartão postal de BH. O incêndio que começou na tarde dessa terça ameaçou casas, uma escola e antenas de transmissão de rádio e TV. Os bombeiros interromperam o combate durante a noite, mas retomaram o trabalho hoje cedo. Foram 12 horas de chamas incessantes. 24 militares e 6 viaturas trabalharam sem parar para conter o fogo. Muitos moradores do bairro Belvedere ficaram desesperados ao ver a proximidade do incêndio.
muito rápido. O vento estava muito forte, alastrou rapidamente, as chamas estavam altíssimas. A gente sabe que se chegar tão perto, depois não tem controle, a gente tem medo mesmo de queimar as casas. Nesta escola, as aulas terminaram mais cedo e os pais tiveram que buscar os filhos. Eu tenho 2 pequenas aqui na escola, né? Eu vim embora logo pegar. Tem que ser às pressas, é bem imprevisível, né? Porque é muito rápido, o tempo está muito seco, né? Na hora que eu trouxe ela, eu fiquei com medo de deixá-la, mas vocês falaram, não, pode deixar. As labaredas estavam na altura da árvore. Helicópteros ajudaram a controlar as chamas. Uma das dificuldades dos bombeiros foi a falta de hidrantes nas proximidades do incêndio. A falta do hidrante no local exato do foco dificulta sim. A gente tem o trabalho de fazer o abastecimento. Aí a gente pediu o apoio da viatura da AJ, que é a Jamanta, do 3º Batalhão, que tem capacidade para 25 mil litros. O fogo também atingiu a vegetação na curva do ponteio. Os bombeiros tentaram evitar que as árvores caíssem na pista. O trânsito ficou lento no local. A fumaça permanece na Serra do Curral e é possível ter uma ideia da área atingida. Pequenos focos de incêndio continuam espalhando a nuvem branca pela região, mas segundo o Corpo de Bombeiros, ele não oferece mais ameaça. Hoje, Glaucia está tranquila, mas ontem ela se desesperou ao ver as chamas quase atingindo a casa. Quando nós vimos que o fogo estava bem próximo e queria ficar mais próximo ainda, né? Aí nós começamos esse processo de ir molhando. Na hora a adrenalina sobe, a gente já quer combater o fogo, a gente não pensa nem assim, a gente quer acabar com aquela situação. Os pais dos alunos desta escola infantil também ficaram aflitos, mas hoje tudo voltou ao normal. A gente fica questão da qualidade do ar, né? Por causa de inalação, de fumaça, porque isso gera muita fuligem, né? A orientação é realmente assim, que se alguma criança tiver alguma restrição, né, quanto à fumaça, criança asmática com problema pulmonar, que as famílias conversem com o pediatra antes de trazer para a escola. Com esse tempo seco, todo cuidado é pouco, um toco de cigarro aceso, né? Nessa terça, os bombeiros receberam 68 chamadas sobre incêndios em vegetação na Grande BH. Um discurso de um deputado revela o uso dos Correios na campanha do PT. Um vídeo divulgado pelo jornal Estado de São Paulo mostra Durval Ângelo durante uma reunião no Comitê Estadual do Partido dos Trabalhadores, com a presença do presidente dos Correios, Wagner Pinheiro, explicando como funcionários da empresa pública têm trabalhado para divulgar os nomes da candidata a presidente e do candidato a governador pelas centenas de cidades de Minas. No dia da reunião que nós tivemos no hotel, o Elvésio falou, vou reunir com a equipe ainda essa semana e vamos liberar a infraestrutura. E se hoje nós temos uma capilaridade da campanha do Pimentel e da Dilma em toda Minas Gerais, isso é graças a essa equipe do Correio. Os Correios trabalharam com as 66 mesorregiões, fizemos reuniões em todas e nas macro-regiões. Se hoje nós estamos em 40% em Minas Gerais, tem dedo forte dos petistas dos Correios. Então, para nós, queremos que você leve a direção nacional do PT, que eu também faço parte do diretório, mas a direção nacional da campanha da Dilma, a grande contribuição que os Correios estão fazendo. Olha, a lei proíbe agentes públicos e servidores de usar estrutura ou bens públicos em campanhas ou de trabalhar para partidos políticos durante o horário de serviço. Pelo Twitter, o deputado Durval Ângelo afirmou que o apoio dos funcionários dos Correios ocorre fora do expediente. A assessoria de imprensa da estatal disse à reportagem do Estado de São Paulo que não está contribuindo para a campanha de candidatos. Já a assessoria de Pimentel informou que ele recebe apoio de vários servidores de Minas, inclusive dos Correios. O Pimentel teve um encontro em julho com os funcionários dos Correios e o diretor em Minas, o Pedro Amengol, como consta na agenda de campanha dele. A Associação dos Empregados de Nível Superior e Técnico dos Correios anunciou que vai entrar com ação por improbidade administrativa contra o presidente dos Correios, Wagner Pinheiro. A coligação Muda Brasil, de apoio ao candidato Aécio Neves, vai enviar ao Tribunal Superior Eleitoral um pedido de investigação. E o líder do PPS na Câmara, deputado Rubens Bueno, vai pedir investigação à Procuradoria-Geral da República pelo uso da estatal em campanha.
Pois tempo seco e de falta d'água tem flagrante de desperdício na Grande BH. Olha só a imagem que chegou para a gente pelo WhatsApp, enviada pelo nosso telespectador Carlos Osvaldo. Jesus, amém. Pessoal do TV Alterosa, nosso país se encontra numa escassez de água e essa tubulação estourou ontem à tarde aqui no bairro Jardim Alterosa, em Betim, e até agora nenhuma providência da Copasa para sanar o problema. Este vazamento aconteceu ontem à noite na Avenida Arthur Trindade, então no bairro Jardim das Alterosas, em Betim. Como vimos, continuava até o começo da manhã de hoje. A Copasa informou que a manutenção desse vazamento já foi concluída e o abastecimento restabelecido. Se você registrar algum flagrante em vídeo, tiver denúncia ou reclamação, pode mandar para a gente pelo WhatsApp. O número está aí na tela, 8814-1360. Também pode ligar para a gente para falar conosco no 3237-6085, código 31. Carro em cima da calçada, na contramão, no ponto de ônibus, parado na rotatória e por aí vai. Tem de tudo no entorno de uma faculdade na Avenida Cristiano Machado, em BH. No entorno da faculdade, que fica às margens da Avenida Cristiano Machado, no bairro Planalto, zona norte da capital, tem carro estacionado de tudo que é jeito. Esse aluno estava atrasado e nada de vaga, nem nos estacionamentos. Já vai dando 8 horas e eu perdi a aula, quase 1 hora. Nessa rua mais estreita, o espaço que sobra quase não dá para passar um veículo pequeno. Quanto mais a carreta desse morador que tem que esperar o fim do turno da noite para conseguir estacionar em casa. Intransitável. Está faltando uma fiscalização mais assídua, né? Logo à frente, mais irregularidades. Tem carro parado na esquina, na contramão e até na rotatória, o que também é proibido e revolta motoristas de ônibus que passam por ali várias vezes ao dia. A gente tem até que passar pela contramão da rotatória, assim, ali, correndo, como diz, está arriscando, envolvendo um acidente, né? Se houvesse alguma placa aqui nessa região informando que de um determinado ponto até outro não seria viável estacionar, isso não aconteceria. O festival de infrações continua numa das principais ruas do bairro. Tem carro junto à calçada rebaixada para cadeirantes, embaixo da placa que proíbe o estacionamento, no ponto de ônibus, ocupando todo o passeio. Além dos carros estacionados aqui nesse outro ponto da rua Osório Duque Estrada, a situação é ainda mais complicada. Essa obra de duplicação da via, que segundo os moradores está parada, obrigou todos os veículos a passar pela mesma via. E aí a confusão foi formada. E é claro que não cabem ônibus, carros e motos subindo e descendo a rua ao mesmo tempo. Um teste de paciência para quem mora ou precisa transitar pelo local. Tudo errado. Tá uma bagunça que só. A gente passa aperto aqui e tem que fazer manobras. Às vezes o horário sai atrasado porque a gente fica parado esperando alguém, puxa um dali, outro daqui. É isso que está acontecendo. Aí o que vocês puderem fazer para ajudar a gente, nós vamos ficar muito agradecidos. A BH Trans informou que fez uma vistoria na rua Osório Duque Estrada com bacuraus e constatou a necessidade de regulamentar a proibição de estacionamento no entorno da rotatória. A empresa vai providenciar a sinalização que deve ser implantada em breve. O Palácio da Liberdade ganhou iluminação especial no lançamento do Outubro Rosa na noite dessa terça. A campanha mundial para lembrar as mulheres da importância dos exames de mama para prevenir o câncer que mais mata entre nós foi adotada em Minas há 3 anos. Desde então eu sou madrinha com o compromisso de falar a vocês sobre o serviço gratuito nos postos de saúde do estado, em que basta as mulheres a partir dos 40 anos levarem identidade para marcar o exame de mamografia, que tem que ser anual. O diagnóstico precoce, que é a descoberta de um tumor inicial, garante a cura em 95% dos casos. Por outro lado, quando detectado muito tarde, pode ser fatal. A estimativa da Sociedade Brasileira de Mastologia é de que até o final deste ano, cerca de 13 mil mulheres morram de câncer de mama no Brasil. A gente tem que mudar isso, né? O governo do estado tem 10 caminhões equipados com mamógrafos que vão rodar por 300 cidades de Minas, onde o acesso a este exame é difícil. Então não deixem para amanhã, nem para o mês que vem. Procurem os postos médicos. 2 homens se deram mal na tentativa de assalto a um ônibus na BR-381 em Betim nessa manhã. Eles não perceberam que havia um PM fardado entre os passageiros. Um deles foi preso e o outro baleado.
A tentativa de assalto foi na linha executiva 3212 que liga Betim a Belo Horizonte. Segundo testemunhas, o veículo estava lotado. 2 homens armados embarcaram no coletivo no centro de Betim e esperaram até que o ônibus chegasse à BR-381 para anunciar o assalto. Mas o que eles não contavam era que entre os passageiros havia um policial militar. O policial militar tinha acabado de largar serviço e estava fardado. Ele percebeu a ação dos criminosos e deu voz de prisão, mas os bandidos reagiram. Os criminosos pularam a roleta e obrigaram o motorista a parar. Foi quando o PM baleou um deles na perna. O policial pediu para ele ficar quieto, aí ele tentou pular em mim que estava na direção, que eu não tinha abrido a porta, que eu estava em movimento ainda. Aí o policial viu que ele ia pular em mim, ele foi, defragou, acertou o rapaz, aí o rapaz caiu, aí eu fui, consegui parar o ônibus tranquilo, abri a porta, o policial desceu com o outro que estava atrás junto com ele. O assaltante ferido é um adolescente de 16 anos. Ele foi socorrido. O outro bandido foi preso em flagrante. Tiroteios, brigas e assaltos transformam os dias e noites em uma avenida movimentada na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O dono de um espetinho fechou o comércio depois de ser baleado por um ladrão. E houve confusão com arma de fogo também dentro de uma boate. Moradores vizinhos dizem que tumultos e crimes são constantes, pedem proteção. As imagens mostram a correria na rua no dia do crime. Um homem armado persegue o dono de uma casa de shows. Ele faz vários disparos e atinge um empresário de 30 anos. Uma mulher desmaia e é carregada. O celular dela ainda é roubado. Sem mostrar o rosto, este vizinho fala do sufoco. Nós ouvimos tiros, ouvimos gritaria, confusão, tudo mais. O empresário escapou com vida, mas foi ferido no peito, no braço e na perna. Na casa de shows, ninguém quis falar sobre o acontecido. Mas a vizinhança, muitos moradores estão preocupados com a violência, que, segundo eles, aumentou depois da instalação da boate na avenida. Uns 20 dias, foi aqui na porta, parece que aqui na esquina tiraram uma moça aqui. A gente fica preocupado, né, porque eles dão essa confusão aí toda, eles vêm, brigam aí. Na mesma avenida, o dono de um espetinho também foi baleado, cerca de 40 dias antes do tiroteio da boate. Os assaltantes levaram o dinheiro do caixa, atiraram contra o comerciante e fugiram de carro. Até hoje eles não foram identificados. A loja agora está fechada. O comerciante desistiu do negócio. Nos primeiros dias que ele abriu o espetinho, na primeira semana, já veio uns bandidos, em função da boate mesmo, que atrai esse tipo de gente para cá e deu uns tiros nele, quase que matou o rapaz. Segundo a Polícia Militar, apesar do sentimento de insegurança dos moradores, os índices criminais na região são baixos, pelo menos o que é registrado. Desde o ano passado até este mês, foram 14 crimes violentos, roubos a transeuntes, veículos, pessoas, além de uma tentativa de homicídio e de um homicídio consumado. De acordo com o comandante do batalhão que atende a região, não há motivos para pânico. O que está sendo lançado de policiamento lá é o suficiente para manter. Agora nós vamos trabalhar especificamente em cima desses casos pontuais, para que a gente possa dar esse conforto para a comunidade. E quando acontecer algum fato, não deixe registrar. Porque se não registrar, a gente não cai na estatística e a gente não fica sabendo. E as comunidades atingidas por essa criminalidade na capital têm se reunido com a PM para tentar melhorar a segurança. Na noite dessa terça, foi lançada a rede dos comerciantes do Barro Preto, que não aguentam mais os assaltos. Há cerca de um ano, o Bruno abriu uma sapataria no Barro Preto. Menos de 2 meses depois da inauguração, e a loja já havia sido alvo de criminosos. A violência está aí né? Em todo lugar da nossa cidade, então a gente fica muito preocupado. Este advogado tem um escritório no mesmo bairro. Ele diz que bandidos agem com frequência no local. Que tipo de crime você já viu aqui na região? Roubo de celular, roubo de bolsa, carteira.
A PM e o Conselho de Segurança Pública da região decidiram criar a rede de comerciantes protegidos. A segurança hoje é uma responsabilidade de todos, não só da polícia. Então, quando a população junta, as coisas vão melhorar. Então, nós estamos juntando toda a população para trabalhar na segurança pública, para tirar esses marginais da região. Essa rede é importantíssima, principalmente porque estreita os laços entre a Polícia Militar, entre a comunidade, na troca de informações. A Polícia Militar ela tem a oportunidade de ouvir a real demanda da comunidade. A operação montada para retirar as capivaras da orla da Lagoa da Pampulha conseguiu capturar os primeiros animais no início da noite dessa terça. Uma família de 6 caiu na armadilha. Os animais, um casal adulto com 4 filhotes, foram os primeiros a ser capturados no segundo dia de trabalhos. Foram o macho alfa, que é o macho líder do bando, uma fêmea alfa também, e 4 filhotes. Uma família, podemos dizer? Sim, uma família, é a família que frequentava aqui mais o museu. Então a gente espera, ainda tem uma outra parte do bando que a gente espera capturar nos próximos dias. A família estava com um grupo de capivaras que chegou aos jardins do Museu da Pampulha no fim da tarde dessa terça-feira. Apenas os 6 animais entraram na armadilha, esse cercadinho de metal que fica com alimentos lá dentro. Eles passaram por uma portinha que funciona como uma espécie de alçapão. Depois que entram, não conseguem mais sair. Depois de capturadas, as capivaras receberam um medicamento para dormir, aplicado por meio dessa zarabatana. Os biólogos e veterinários, então, implantaram nelas um microchip para a identificação de cada uma, além de colher sangue e carrapatos para análise. A família foi levada para o Parque Ecológico da Pampulha, onde vai aguardar a chegada das outras cerca de 100 capivaras que também serão retiradas da orla da Lagoa da Pampulha e encaminhadas para uma reserva ecológica. Tempo instável com temperaturas altas em Minas nesta quarta. No sul e no Triângulo, dia de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nas outras áreas, há possibilidade de chuva à tarde. Máxima de 32 graus em Belo Horizonte. 30 em Viçosa. A temperatura chega aos 33 graus em Januária. Aos 28 em Ipatinga. E aos 27 graus em Ouro Preto. Essa imagem ao vivo do alto da Serra do Curral mostra o tempo aí completamente coberto por fumaça em Belo Horizonte. A temperatura neste momento é de 32 graus e a umidade relativa do ar baixíssima, 36%. O Jornal da Alterosa te ajuda a tirar dúvidas, as últimas dúvidas sobre as eleições deste domingo. Veja com a repórter Iana Coimbra. Boa tarde, Laura. Muita gente ainda tem dúvidas sobre as eleições e por isso existe o Disque Eleitor, que é esse lugar onde estou com 10 atendentes que esclarecem as dúvidas dos eleitores. As principais, onde votar e como justificar o voto. Para isso eu vou conversar agora com o Rogério, que é o coordenador de comunicação. Rogério, a pessoa que ainda não sabe onde votar, como que ela vai descobrir? Ela pode consultar no site do TRE na internet, ligar para o nosso Disque Eleitor, com base no título, no número da zona e da seção. Mas não houve grandes modificações. Em Belo Horizonte, apenas 10 locais sofreram modificação das últimas eleições para agora. As pessoas que vão justificar o voto, como que elas podem fazer isso? A justificativa ela tem que ser entregue no dia da eleição, em qualquer sessão eleitoral, diferente da do município onde o eleitor vota, porque é a justificativa por ele estar fora da cidade onde vota. No TRE nós estamos montando também um posto de justificativa na rodoviária e no aeroporto de Confins, mas em todas as sessões eleitorais o eleitor pode entregar o formulário para o mesário de 8 da manhã às 5 da tarde. E qual que é o número do telefone do Disque Eleitor? O Disque Eleitor está funcionando de 7 da manhã às 7 da noite por meio do 148. Muito obrigado, então, Laura. Até o dia das eleições, a gente vai trazer aqui dúvidas e respostas dos eleitores. Voltando. Com a agenda dos candidatos ao governo de Minas para esta quarta-feira. Fernando Pimentel, do PT, se reúne com delegados da Polícia Civil em Belo Horizonte. Pimenta da Veiga, do PSDB, faz carreata e caminhada em Juiz de Fora e Governador Valadares, ao lado do candidato à presidência Aécio Neves. Tarcísio Delgado, do PSB, concede entrevista à TV Vitoriosa em Uberlândia e faz carreata em Uberaba. Cleide Donária, do PCO, Eduardo Ferreira, do PSDC, Fidelis Alcântara, do PSOL e professor Túlio Lopes, do PCB, não divulgaram a agenda de campanha.
Fique ligado, logo após a propaganda eleitoral gratuita, tem o TV Verdade e outras notícias às 6h30 da noite, aqui na sua telinha. Uma boa tarde, até amanhã.